Ontem nós fizemos um hangout sobre a importância do crescimento da China e da Índia sobre a vida dos brasileiros, tá? Do crescimento do Brasil. Então, quem quiser participar de hangout, tá? Me adiciona no Skype, é lá que a gente combina os hangouts. E hoje eu vou dar alguns números para complementar o debate de ontem, tá? Bom, todo mundo sabe que a China está bombando, tá? Então isso já não tem mais discussão. A China já é o maior exportador mundial, vai exportar mais que a Europa inteirinha, então está arrebentando. Então a gente pega aqui em porcentagem das exportações mundiais, tá? A China já passou todo o G7, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha, Itália, França, todo mundo. Passou e passou assim de passagem, passou de uma só vez, ela passou sem olhar no retrovisor, tá? Então aqui projeção até 2017. A China está, com relação à comercialização, comércio internacional, a China arrebenta, muito mais que o próprio PIB. Apesar do crescimento do PIB ser alto também. Agora a discussão é a seguinte, a Índia vai ser uma nova China ou não? Bom, é evidente que a Índia está atrasada com relação à China, tá? Isso não tem a menor dúvida. Em 1990 ela não figurava nem entre os 10 primeiros, tá? Em 2000 também não. Em 2010, no meu entender, ela era a 10ª já, junto com o Canadá, tá? Mas aqui pelo Banco Santander ela nem aparece. Agora, em 2020, o Santander coloca ela como a 3ª maior potência mundial, maior PIB mundial. Então é interessante que ela nem aparecia em 2010 aqui, até quando vejo já pula para a 3ª. Então não tem estrondoso. Será que vai acontecer mesmo? Em 2030 ela vai praticamente colar nos Estados Unidos. Será que é isso mesmo? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui, tá? Eu sinceramente acredito que o Santander exagerou um pouquinho nesses números aqui, mas não está muito fora da realidade não, é por aqui mesmo. Se a gente olhar, botar uma lupa, tá? Eu peguei aqui alguns países do G7, tá? Canadá, Reino Unido, França, Itália e Canadá. O Brasil, tá? Para puxar um pouquinho de sardinha para o nosso lado, e a Índia. O que a gente repara nisso? Ó? O Canadá, por ter muita commodity, ele está se equilibrando, tá? Vamos dizer que ele não está nem caindo, apesar de estar caindo um pouquinho, não está nem caindo nem subindo. Agora, os outros países que não têm commodities, os países ricos, estão caindo, mas, entendeu? Ó, caindo gravemente mesmo, não tem a menor dúvida de que eles estão caindo. Itália, aqui o Reino Unido está caindo um pouco mais devagar e a França caindo um pouco mais depressa. O Brasil, apesar do pessoal falar muito mal do Brasil, tá? A síndrome de vira-lata, os pessimistas de plantão, né? A gente repara que nos últimos 32 anos, ó, o Brasil vem aumentando a sua parcela no PIB mundial significativamente, tá? Principalmente depois de 2002, principalmente depois da entrada do Lula. Não porque o Lula entrou, tá? Mas é porque havia caído, então havia um potencial para recuperação, mas o efeito China veio parar aqui. Agora ele está andando um pouco de lado e só dele manter a parcela dele no PIB mundial, para mim já está excelente. Tá? É evidente que nós não vamos continuar subindo nessa velocidade aqui, porque não tem mais gás, entendeu? Nós já crescemos muito, só de manter já está excelente. Agora o interessante é que a Índia perdeu parcela no PIB mundial, tá vendo? E agora ela vem ganhando consistentemente, diferente do Brasil que zigue-zagueia, tá vendo? A Índia, ela mantém o câmbio dela, a moeda desvalorizada, tá? Um câmbio artificialmente baixo, e ela cresce consistentemente, ou seja, aqui é uma exponencial, a gente vê claramente em forma de U. E ela vai passar então, já passou o Canadá, né? Já passou a Itália, vai passar a França e o Reino Unido, vai passar o Brasil também, tá? E o Brasil vai passar os dois para, nesse trecho aqui pelo menos, ser a 4ª potência mundial, logo vai ser China, Estados Unidos, Japão e Brasil, tá? Ou então os Estados Unidos na frente da China, mas o Brasil vai ser a 4ª potência germânica por alguns poucos anos, tá? Depois a Índia passa o Brasil e depois o Brasil vai passar... Não, o Brasil não vai ser a 4ª, não, vai ser a 5ª, tá? Depois o Brasil vai passar a Alemanha e o Japão para se tornar definitivamente a 4ª potência econômica. Se a gente olhar com um pouquinho mais de amplitude, tá? Olhar aqui de 1800 até 1300 até 2050, o que a gente repara? Que a Índia sempre foi uma grande nação, ela só deixou de ser uma grande nação porque o Reino Unido subjugou ela. E aqui está aquele negócio lá de 93, ó, e agora ela está crescendo consistentemente e deve, além de passar toda a Europa e todos os Estados Unidos, ela deve inclusive passar a China
lá por volta de 2050, tá? 2060. Isso aqui é a ver, né? Outro dado interessante com relação à Índia é que todo mundo acha que a Índia é muito desorganizada, mas o percentual dos investimentos da Índia, ela está aumentando significativamente, tirando a diferença da China, está cada vez mais próximo, tá? Aqui 4 pontos percentuais só e era 23 diferença. Então, a China, apesar de toda aquela bagunça, a gente achar que o trem não vira, está virando. Aqui está o crescimento do comércio mundial, tá? Ontem o Rudy estava falando, não, porque por causa da internet, isso aqui. A gente pode reparar que depois da Segunda Guerra Mundial, ó, teve um crescimento no comércio mundial de 7,8% ao ano, então bem maior do que o crescimento atual. E não tinha internet, então essa globalização é uma coisa antiga, não é uma coisa recente. E só deixou de ter comércio mundial, ficou parado entre as duas guerras mundiais. Em período de guerra, realmente não tem como globalizar. Mas atualmente provavelmente não vai ter mais guerras, porque as empresas elas perdem muito dinheiro com guerras, então elas não querem mais guerra e eu acho que vai dar tudo certinho da agora em diante. Com esse mundo globalizado, com essa alta demanda por commodities, principalmente do Sudeste Asiático ali, China, Índia e mais Indonésia, Vietnã, tá, aqueles países, o que está acontecendo? Os produtos agrícolas estão se mantendo, tá? Não está perdendo espaço, os combustíveis estão ganhando espaço, e as manufaturas estão perdendo espaço. As manufaturas era tudo no mundo, agora já não está sendo mais. E a agricultura, ela também, agora ela está sendo usada para produzir combustível, etanol, essas coisas, tá? O biodiesel. Então, a agricultura tem um grande futuro pela frente. O Santander aqui traz para a gente que quando ele trouxe os 3 superciclos, né, o terceiro superciclo, quando tem um grande crescimento econômico, o preço das commodities fica mais alto, tá vendo? Então tem uma tendência de subida, que é o que está tendo agora no momento, e a previsão é que se mantém até 2030, 2035, 2050. Mesma coisa com os combustíveis, tá? Quando tem crescimento econômico forte. Trouxe aqui para vocês se a Índia é boa em manufatura ou em commodities, tá? A gente repara que ela em manufatura ela se segura, mas em commodities ela é uma tragédia, tá? Ela tem que importar commodities. Isso aqui é excelente para o Brasil. Por que é excelente? Porque nós somos altamente exportadores de commodities e nós somos dependentes de manufatura. Para ser bom numa coisa tem que ser ruim em outra, tá? Então nós somos bons em commodities, ruins em manufatura. Então nós somos o complemento da Índia também, além de ser o espelho da China, nós somos o espelho da Índia. Então, quanto maior o crescimento da Índia, para o Brasil, melhor. Aqui os 12 maiores países do mundo, tá? A Índia aqui, ó, lá na rabeirinha, ainda, né, mas vai crescer fortemente. Aqui os 12 maiores PIB do mundo, ajustado pelo fator Sapoia, tá? Aí a Índia já cresce bem mais, ó, já fica bem mais na frente, tá? Passando todos esses aqui. No meu entender, é esse aqui que é o PIB real. O fator que eu aplico é esse aqui, tá? Para o pessoal, quem quiser questionar. Isso aqui é um fator intuitivo. Trouxe o preço do petróleo aqui de 1861 até 2008, só tá, não completei o gráfico. Então, aqui realmente dava a entender que ia ter um colapso no preço do dólar, como do barril do petróleo, como teve com a quebra do Lehman Brothers, tá? O colapso foi esse aqui, tá? Mas logo depois do colapso o preço se recuperou, e é evidente que não se recuperou tanto quanto era antes do colapso, tá? Mas ele vem se mantendo de uma maneira firme em torno de uns $100. E tem uma linha de tendência que eu calculo que é $12 o barril, tá, mais 1,036 elevado a cada ano. Então há uma linha de tendência. Na hora que a gente pega essa curva aqui, apesar do preço subir e descer, tá, ele tem um significado. Qual o significado? Que ao longo do tempo o preço do petróleo está cada vez mais caro por conta da demanda alta e da oferta pequena. Então isso aqui é um dado que, no meu entender, veio para ficar. É evidente que o preço do petróleo pode cair, mas nunca mais vai cair para baixo de $20, como já caiu no passado. Mesmo que caia, entendeu? Igual caiu aqui para 40 e poucos dólares, ele fica pouco tempo aqui embaixo e logo volta, porque a demanda está muito forte. E o petróleo é um combustível fóssil e está se esgotando. Não é que acaba, mas ele fica mais raro e mais caro. Outro dado interessante é quando a gente pega o preço da comida e o preço dos combustíveis, tá? O preço do petróleo. O que significa? Que antigamente não compensava você fazer biocombustível, usar a soja para fazer o diesel, usar a cana-de-açúcar para fazer o etanol, porque a comida ela tinha mais valor no mercado mundial. Na medida em que teve a revolução agrícola com
pessoal usando mais tratores, mais maquinário, mais defensivo agrícola e semente geneticamente modificada, então deu uma maior produtividade, principalmente para o Brasil aqui no Cerrado, tá? Então com isso o preço da comida no mundo inteiro caiu muito fortemente. Só nos últimos anos é que o preço da comida vem se recuperando devido à demanda e principalmente aos biocombustíveis, que se você não vende a comida, você faz biocombustível e vende ele na forma de petróleo. Então o petróleo, a gente pode ver que hoje o petróleo dita o preço da comida. Então isso aqui é excelente para o Brasil, tá? O preço do petróleo não cai e o preço dos alimentos, que é o nosso forte, sobe. Tanto é bom para o Brasil que eu trouxe aqui para vocês as exportações do agronegócio brasileiro, tá? Em bilhões de dólares em 2012. Então, antigamente a gente vinha patinando até, vamos botar, até 2002, tá? 2002 entrou o Lula, não é que o Lula fez isso, né? Mas o efeito China, olha como que o agronegócio brasileiro aumentou as exportações. Mesmo num ano ruim como o ano de 2012, tá? Que as exportações estão praticamente estagnadas, o agronegócio brasileiro se manteve no mesmo patamar de 2011. Então o agronegócio brasileiro é quem produz a riqueza dessa nação. Nós temos que nos render aos fazendeiros, tá? O pessoal da roça. O pessoal da cidade fica falando, mas é o pessoal da roça que está fazendo o sucesso brasileiro. Falou, moçada?